Excelente noite para nós, bem-vindos, bem-vindas. Depois do Brasil, Gente Vale, eu sigo daqui em frente com a programação da Band. Esse é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite, um resumo dos fatos mais importantes desta quarta-feira e a notícia quente em tempo real que chega atualizada com os nossos repórteres. Imagens ao vivo de Taubaté, faz 23 graus, na segunda maior cidade do Vale do Paraíba neste momento. Conversa comigo, mensagens pelo 99716-8021. Estamos também na internet, acesse bandvale.com. Seguimos juntos pela próxima meia hora. Olha, a duplicação de uma avenida no Jardim Santa Maria e a readequação de uma rua no Jardim Jacinto são partes do primeiro pacote de obras viárias da atual gestão de Jacareí. Juntos, esses dois investimentos previstos são de 34 milhões de reais. A primeira licitação aberta será para a contratação de uma empresa para realizar a duplicação da Avenida Malek Assad, em Jacareí. O trecho de obra será da rotatória da Avenida Mário Covas e a rotatória da Avenida Roberto Lopes Leal, na região do Jardim Santa Maria. A gente vai duplicar esse primeiro trecho que não tem desapropriações, as áreas já são todas públicas. E é o trecho com maior volume de veículos. É a única entrada da cidade pela Presidente Dutra que não está duplicada. E a gente começa esse processo e é um investimento de em torno de 16 milhões de reais. O valor da obra inclui o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. As empresas interessadas devem encaminhar a proposta até o dia 10 de abril de forma online. Já neste bairro, no Jardim Jacinto, as obras são de readequação da Rua Padre Eugênio. Melhorias aguardadas há anos por quem mora por aqui e também por quem trabalha nas empresas da região. O empresário Dione reclama da água que fica parada por toda a extensão da rua depois da chuva. Ele ainda relata problemas com a sinalização de ambos sentidos e de blocos que se soltam no meio da via. Umas casas na frente que retornou esgoto para dentro da casa. Rua aqui, pode olhar que ela é toda cheia de buracos, né? Ela é totalmente irregular, tem um calombo no meio, com isso os paralelepípedos soltam. Aí às vezes o cliente está vindo, solta o paralelepípedo, ele passa, bate embaixo do carro. Após a contratação da empresa que irá realizar a drenagem e pavimentação da Rua Padre Eugênio, o prazo para a entrega da obra é de 1 ano e as propostas podem ser enviadas até o dia 11 de abril. Um investimento na casa de 18 milhões de reais, assinar o contrato no máximo em julho e 1 ano de obra para a gente entregar uma avenida recapeada, com drenagem. A gente sabe dos problemas de sinalização, dos problemas quando tem chuva, de empoçamento de água, até mesmo de alguns pontos de alagamento, e essa obra vai corrigir todos esses problemas. O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, e o ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Silvio Costa Filho, estão no Japão e participam de um fórum empresarial em Tóquio. Hoje eles detalharam sobre uma encomenda de compra de aeronaves que a empresa brasileira recebeu. 10 bilhões de reais devem ser investidos por uma companhia aérea do Japão que pode comprar até 20 aviões da Embraer. O presidente Lula, ao lado da comitiva brasileira, em visita à capital Tóquio, falou sobre a qualidade das aeronaves brasileiras feitas pela Embraer e incentivou a ampliação dos negócios entre Brasil e Japão. 15 aeronaves E-192 devem ser comercializadas pela Embraer com a companhia aérea japonesa, que também estuda a compra de outras 5. O Brasil ainda negocia o uso de combustível sustentável produzido no nosso país para abastecer as aeronaves japonesas. Segundo o governo brasileiro, a expectativa é de que até 10% do combustível do Japão seja etanol. Mais de 3 mil pessoas participaram de uma mobilização hoje em frente à Revap, em São José dos Campos. Os trabalhadores pedem melhores condições de trabalho e lutam contra a previsão de cortes na participação dos lucros e resultados da empresa. O pedido era por melhorias nas condições de trabalho. Nós estamos querendo que o aumento, né, do salário, né, e tem que ter aumento também do cartão alimentação, do VR, né. E o trabalhador muitas vezes ele sofre em várias coisas, né.
Então, muitas vezes isso aí tem que, fazendo essa paralisação, muitas vezes resolve. Só em São José dos Campos, mais de 3.000 pessoas participaram da mobilização nacional, que pede benefícios e mudanças no regime de trabalho dos petroleiros. Os trabalhadores bloquearam as portarias da refinaria Henrique Lage, a Revap, nesta quarta-feira. Entre as reivindicações da categoria estão a revisão do corte de 31% na participação dos lucros e resultados da empresa. Mesmo assim, eles querem reduzir a participação de lucro dos trabalhadores em 31%, sendo que os seus acionistas receberam a parte deles de forma integral, que é um montante de 100,3 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Então, a gente acha muito injusto que os trabalhadores que geram a riqueza do país não receber a fatia do bolo, né? Realmente quem produziu o lucro para a empresa. O Sindicato da Construção e da Montagem também participou do ato nesta quarta-feira. Nossas pautas também, nós queremos aí, parte dela, seja atendida pela Petrobras. Mesmo que as empresas trabalhem em empresas terceirizadas, muitas das vezes os valores de referências que vão para a licitação são feitos pela Petrobras. E a gente tem algumas distorções em relação à questão nível salarial. No litoral norte, houve manifestação também na rodovia dos Tamoios, no acesso à Petrobras. Por nota, a Petrobras disse que os atos não impactaram na produção de petróleo e derivados da companhia. Segundo a empresa, o diálogo segue aberto com as entidades sindicais e respeita o direito de manifestação dos empregados. 2 pessoas foram presas durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na praça de pedágio da Dutra, em Jacareí. Com elas, os policiais encontraram 5 quilos de maconha. No carro estavam o motorista, de 27 anos, a esposa dele, de 25, e o filho do casal, de 2 anos apenas. Em revista no veículo, a polícia encontrou os tijolos da droga debaixo de um casaco, no colo da mulher. O casal disse que seguia rumo a Paraty, litoral do Rio de Janeiro. Eles ainda contaram que não receberiam nada pelo transporte da droga. Em Cruzeiro, um homem de 29 anos foi morto a tiros. Foram 6 disparos efetuados contra a vítima. O caso foi ontem à noite no bairro Pontilhão. O homem chegou a ser levado para o pronto-socorro da Santa Casa, mas não resistiu e morreu. 2 pessoas de 26 e 61 anos morreram ontem à noite após um acidente na rodovia Rio Santos, na praia de Lagoinha, no trecho de Ubatuba. Houve uma colisão entre 2 carros de passeio e um deles entrou na frente de um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam no mesmo veículo, um HB20. Os corpos eram de Ricardo Roberto Plaza Teixeira, professor do Instituto Federal de São Paulo, e da estudante Micaele Aparecida Chagas. Eles eram do campus de Caraguatatuba, um baita acidente registrado na rodovia Rio Santos, na praia de Lagoinha, em Ubatuba, a batida entre 2 carros e um deles foi parar aí em frente a este caminhão. 2 pessoas foram presas hoje durante uma operação da Polícia Civil em Caraguatatuba. Os policiais descobriram que um traficante de Jacareí vivia numa cobertura de luxo no litoral norte. O grupo movimentava um esquema criminoso milionário. As imagens mostram o momento em que a porta de uma cobertura de luxo no Indaiá, em Caraguatatuba, é arrombada. Os policiais entram na residência em busca de um traficante de drogas. A ação terminou com a prisão do suspeito, de 39 anos. Joias, relógios e cheques no valor de R$ 135 mil, além de 2 veículos de luxo, foram apreendidos. Nós identificamos que um traficante condenado em Jacareí estava morando em uma cobertura de luxo no bairro Indaiá, aqui em Caraguatatuba. Durante a ação, uma mulher também foi presa por receptação e contrabando. Além disso, a polícia bloqueou 5 contas bancárias da quadrilha, que juntas somam cerca de 2,5 milhões de reais. Na adega onde que ela trabalha e na casa foram encontrados várias caixas de cigarro, comprimidos de estimulantes sexuais que são importados do Paraguai, na verdade contrabandeados, né? E aí ela foi detida por receptação e contrabando. A Operação Caraguá Sombrio desmontou um esquema criminoso que movimentava milhões de reais na região. Agora a Polícia Civil trabalha na análise dos documentos e aparelhos apreendidos para identificar outros possíveis envolvidos. Pessoas que têm um passado relacionado a tráfico de drogas, contrabando, jogos de azar. Com a quebra de sigilo desses celulares, bem como notebooks, a Operação Caraguá Sombrio certamente terá uma fase 2. Choveu rápido esta tarde em São José dos Campos. Moradores registraram uma rua na região central da cidade que ficou completamente alagada.
foi na Avenida Senador Teotônio Vilela, perto dos bairros Monte Castelo e Vila Maria. Segundo a Defesa Civil, a água invadiu 2 casas. Nas últimas 6 horas, o acumulado de chuvas em São José dos Campos foi de 60 milímetros e olha só, hein? Um baita susto para os moradores da região central, muita água em poucos minutos de chuva em São José dos Campos. Interação no Band Cidade, a sua participação no BC, o nosso número é o 99716-8021, conversa comigo. Quarta-feira, hein, minha gente? Bora começar um pouquinho. Caio em Lorena. Boa noite, Otávio. Parabéns pelo ótimo jornal. Valeu, Caio, pela companhia. Mensagem da Selma em Taubaté. Otávio, boa noite. Você é o melhor jornalista da Band Vale. Ô, querida, valeu demais. Não perca o seu jornal. Beijo grande, Selma. Participação do José Newton em Guaratinguetá. Boa noite, Otávio. Não perca o seu jornal. Nem um dia estou ligadinho aqui. Valeu demais, José Newton, pela companhia ligado aqui no BC. Band Cidade pega carona com a Rádio Repórter das Estradas para conferir os caminhos do motorista que passa pela nossa região nesta quarta-feira. O destaque chega com o Vande Venino. Oi, Vandi, boa noite. Olá, boa noite, Otávio. Olha, uma tarde com muita chuva em algumas rodovias da região. Tem lentidão nesse momento entre os quilômetros 108 e 110 na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, sentido São Paulo, pela pista expressa, devido ao alto fluxo de veículos e devido às chuvas da tarde de hoje, é necessária atenção redobrada ao volante nesse trecho, pois as pistas estão, nesse momento, escorregadias. Ainda pela rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, lentidão da saída 145 ao quilômetro 146, pela pista marginal em São José dos Campos, por excesso de veículos. Oswaldo Cruz, ligando Taubaté ao Batuba, quilômetro 67, a região de São Luís do Paraitinga, quilômetro 81, trecho de serra, tráfego normal nos 2 sentidos, tempo instável, visibilidade reduzida, motorista precisa ficar atento às pistas escorregadias, também pela SP-125. Floriano Rodrigues Pinheiro, ligando Taubaté a Campos Jordão, quilômetro 26,5, trevo de Pindamonhangaba, quilômetro 33, trevo de Santo Antônio do Pinhal, tráfego intenso nos 2 sentidos. A rodovia Rio Santos, ligando Bertioga a São Sebastião, quilômetro 193, ali à altura de Boracéia, o 211, ali à altura de Riviera de São Lourenço, tráfego intenso nos 2 sentidos, tempo encoberto por lá e boa visibilidade. Ainda falando de Rio Santos, quilômetro 55, região de Ubatuba, quilômetro 92,5, Massaguaçu, que já é perímetro de Caraguatatuba, tem tráfego intenso nos 2 sentidos nesse momento. Pela Ayrton Senna, temos muita lentidão em pontos de congestionamento no sentido interior do quilômetro 23 ao quilômetro 27, devido ao excesso de veículos nesse começo de noite de quarta-feira. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela, operando com 5 embarcações no momento. 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Valeu, Vande, pelas informações. Motorista que pega estrada nesta quarta-feira, sempre bem informado e na companhia ainda do nosso querido Vande Venino. E de música boa demais em 102.9, só sintonizar quem pega estrada. Band Vale FM faz companhia para os motoristas. No giro da reportagem, são 7 horas e 2 minutos. Enormes faixas vermelhas foram avistadas no mar de Ilhabela, no litoral norte. O registro foi feito pelo fotógrafo Rafael Mesquita. Essas manchas são conhecidas como maré vermelha, mas essa beleza visual preocupa e representa o excesso de algas marinhas, resultado de uma possível combinação de fatores ambientais, como a temperatura da água, nutrientes e luz. Em contato com essa água, o banhista pode apresentar quadros de diarreia, náuseas e irritações na pele. Por nota, a CETESB informou que vai avaliar a situação e também as condições do cultivo de moluscos. Do alto, assim, uma beleza que só, né? Essas faixas vermelhas colorindo as águas de Ilhabela lá no litoral norte, mas essas faixas indicam aí uma preocupação ambiental e um risco também para os banhistas. Recomendação: evitar nado nessas áreas com a indicação e com a presença dessas algas vermelhas, nessas enormes faixas aí. E uma empresa do Grupo Embraer, que participa de uma feira de cidades inteligentes em Curitiba, apresentou um teste de delivery por drone. Os ensaios foram realizados com sucesso, segundo a empresa. O modelo mostra uma possível realidade no futuro com entregas de mercadorias feitas a partir de veículos não tripulados. O voo foi feito na parte externa do estádio do Atlético Paranaense e despertou a curiosidade de muita gente. Outros testes estão previstos ainda para este ano. Uma grande rede de hortifruti vai instalar uma unidade em Taubaté.
O município divulgou hoje que liberou a construção de um novo empreendimento do Oba Hortifruti. O prédio de 4.000 metros quadrados vai ser construído numa área de 8.500 metros quadrados, na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, no distrito do Quiririm. Cerca de 250 empregos diretos e indiretos devem ser gerados. O projeto de construção foi aprovado em 16 dias pela Secretaria de Planejamento Urbano e a obra está em fase de planejamento. Hoje, a rede conta com mais de 70 lojas, uma delas em São José dos Campos. O Band Cidade vai para o intervalo, minha gente. Volta em instantes. Mais informações da nossa região estão em bandvale.com. Fique com a gente em instantes. Estamos de volta com mais informações aqui no BC. Sempre bom contar com a sua companhia nesta quarta-feira. Agora, 7h05. Continue com a gente até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Quando você se dedica ao máximo, cada detalhe importa. E eu sempre busquei o melhor para o meu corpo e para o meu desempenho. No meu treinamento, cada passo conta. É por isso que eu confio no Highway Serra Mar. Segura aí, Fabíola. Boa, Marilson. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é a escolha perfeita para quem quer resultados. Eu preciso de um aliado que suporte minha rotina e mantenha minha energia lá em cima. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Festival de Verão Polipet. Golden Carne 15 quilos por R$ 149,90. Tapete higiênico 30 unidades por R$ 86,99. Sachês Golden Gourmet, cães ou gatos, leve 6 e pague 4. Na loja, no app, no site e no delivery. Aproveite o último mês com bônus de até R$40 mil no H6GT. Hora 03 a partir de 159 mil com bônus de R$10 mil. Hora 3GT, 187 mil com bônus de 10 mil. Raval H6 Rev 2, 219 mil. Raval H6 Prev 19, 244 mil. Raval H6 Prev 34, 286 mil. Raval H6GT, 324 mil. Toda linha com recompra garantida. Monte seu combo. Seguro grátis mais taxa zero. Seguro grátis mais trade-in. Taxa zero mais IPVA. Confira mais opções na GWM original mais próxima. Desacelere, seu bem maior é a vida. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Estamos de volta com o Band Cidade. Olha, mais de 100 flagrantes de descarte irregular de lixo foram registrados em cidades da nossa região. E informação ao vivo que chega com o Leandro Sampaio. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Otávio. Boa noite para você também. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Que notícia triste, né, Otávio? Olha, somente este ano, 10 autuações em flagrantes foram realizadas pela Prefeitura aqui de São José dos Campos com o descarte irregular de entulhos. Isso só foi possível, viu, Otávio, aí com o apoio das câmeras de monitoramento, as câmeras de segurança e inteligência que a cidade de São José dos Campos possui. Se somada, viu, Otávio, as multas aplicadas, o valor chega a R$250 mil. E a gente lembra que a cidade de São José dos Campos possui 15 pontos voluntários para o descarte regular de entulho e a maioria das pessoas acabam não utilizando estes pontos e acaba descartando então esses lixos em qualquer lugar. E as câmeras de monitoramento da cidade estão registrando isso, viu, Otávio? Em Jacareí, a gente também tem aí, de acordo com a prefeitura, 47 denúncias foram registradas de descarte irregular de entulho ali pela cidade durante este ano. E já na cidade de Pindamonhangaba, somente no mês de janeiro, foram registradas 75 denúncias de descarte irregular de lixo e de entulho e também 2 multas foram aplicadas. Otávio, é com você aí no estúdio. Valeu, Leandro, pelas informações. O ruim é que depois a população reclama da cidade muito suja, né? Consequência desses atos aí de egoísmo, né? Dessas pessoas irresponsáveis, sem nenhuma cidadania,
que sujam as cidades e descartam aí dessa maneira os entulhos, né? Não dá para acontecer isso, principalmente nas cidades que contam com PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. Valeu, Leandro, pelas informações, viu? Em Campos do Jordão, novos modelos exclusivos de carros estão em exposição no Museu Cardê, um museu que une a paixão por veículos, arte, design e educação. Um deles chegou a ser da coleção de um famoso diretor de cinema. Um paraíso para os apaixonados por carros, modelos de todas as épocas, nacionalidades e estilos. E agora o museu recebe novos integrantes de peso. A Ferrari 212 e o Pegaso Z102, um italiano e um espanhol. Rivais nos anos 50, que agora dividem espaço e a atenção do público no Cardê, o Museu de Carros de Campos do Jordão. Pegaso é um automóvel espanhol que se destaca pela sua engenharia mecânica. É um automóvel que em seu tempo ele conseguiu competir diretamente com a Ferrari, chegando a ultrapassar inclusive a velocidade máxima de algumas Ferraris na época. O Tucker 48 também é uma das estrelas da exposição. Um carro revolucionário que ganhou até uma apresentação especial. O Tucker 48 é uma das peças mais importantes aqui do museu. Além de ser um clássico, uma raridade, ele é o terceiro da sua linha de produção, ele também pertenceu a um dos grandes nomes do cinema mundial, o cineasta americano George Lucas. George Lucas é o criador de clássicos do cinema, como Star Wars e Indiana Jones. Mas ele também ajudou a imortalizar a história de Preston Tucker, um visionário do setor automotivo e a mente por trás do Tucker 48. O filme do Preston Tucker, que é o Tucker, A Man in His Dream, que é do final dos anos 80, com Jeff Bridges, que conta a história do Tucker como um grande visionário que teve todas as dificuldades para produzir o automóvel Tucker, mas que acabou, vamos dizer assim, saindo como vitorioso, né, ao final do filme. Desde a inauguração, há 4 meses, o Cardê já recebeu mais de 30 mil visitantes. Hoje são 120 carros em exposição, mas a coleção completa passa de 500 veículos. Alguns ainda em restauração, outros aguardando para ganhar um lugar nessa verdadeira viagem pela história do automobilismo. Eu vi gente que veio aqui no começo, que depois passou um mês, trouxe um familiar, um amigo, então as pessoas estão realmente curtindo aqui o espaço. Em frente com o Band Cidade desta quarta-feira, mais mensagens que chegaram para a gente esta noite. Nosso número é o 99716-8021. Vamos lá, bater um papo. Roberto em Ubatuba, boa noite, parabéns pelo jornal. Estamos aqui ligados lá no Paraíso, em Ubatuba. Valeu, Roberto. Rita em São José dos Campos, boa noite, Otávio. Assisto o seu jornal todos os dias, parabéns pelo profissionalismo. Um beijo grande, Rita. Valeu pela companhia. E o Carlos Alberto em Taubaté. Oi, Otávio, parabéns pelo excelente jornal. Valeu, Carlos. Intervalo no Band Cidade, logo mais, o projeto Selva Viva em Taubaté cuida de 2 filhotinhos de onça pintada. É a preservação da natureza e da espécie. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Faz 16 graus na cidade neste momento. Outras informações da região estão em bandvale.com. Fique com a gente, 7h13. Até já. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. O Grupo Sinal é referência quando o assunto é concessionárias de veículos. São mais de 50 lojas na Grande São Paulo, Baixada Santista e agora na cidade de Taubaté. A melhor condição Jeep, confira comigo. Jeep Renegade Longitude 2425, taxa zero. Entrada mais 30 parcelas de 1.899 com seu usado na troca. Jeep Compass com taxa zero. Entrada mais 30 parcelas de 2.899. Venha conhecer a loja Jeep Sinal em Taubaté. Pode comparar, no final você fecha com a Sinal. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria cuida com muita dedicação à segurança patrimonial de empresas e condomínios residenciais, com mais de 2.500 clientes. Uma frota própria com mais de 30 viaturas, portaria remota e presencial, central de alarmes, além de serviços de manutenção e conservação, rondas, limpeza, eventos e jardinagem. Selva Zeladoria. Solução, proteção e cuidado com o que é mais importante para você, porque aqui você é o nosso bem mais valioso. A Páscoa
Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia do Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril na Praça de Eventos, a partir do meio-dia. Um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Se inscreva em valesulshopping.com.br. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memória juntos. Realização Grupo Band Vale. Eu sou Benedito de Piquete e eu já ganhei. Eu sou a Franciele de São José dos Campos e eu já ganhei. Sou Marcos, Jacareí, eu já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Band Cidade está de volta. E você lembra dos filhotes de onça do projeto Selva Viva em Taubaté? A gente falou sobre o nascimento dos bichinhos aqui no Band Cidade, né? E agora, com 2 meses de idade, as oncinhas começaram a ser expostas aos visitantes. Tudo é novidade para esses filhotes de onça. Aproveitam ao máximo, mordem tudo que podem e também, olha só, pulam nas nossas pernas até o tripé. Um dos equipamentos usados pela reportagem foi alvo dos animais. Com 2 meses de idade, Tiana e Navim agora podem ser vistos de pertinho no projeto Selva Viva em Taubaté. E olha só, isso é o máximo que eu vou poder chegar perto destas onças pintadas. São 2 filhotes de 2 meses de idade, porém são super ativos e são dóceis. Mas o Fabinho é um dos tratadores destes animais e vai falar pra gente até quando, Fabinho, essa interação assim tão próxima com as onças vai poder acontecer. Bom, enquanto eles estiverem nessa fase que tem a necessidade, nós vamos manter esse contato. A partir do momento que eles estiverem adultos, e aí a gente já tem que fazer um contato diferente, né? Uma alimentação diferente. E como funciona a alimentação destes bebês, né? Eles têm 2 meses de idade, o que eles comem e qual que é a frequência? Bom, nessa fase que eles ainda estão se alimentando de leite, mas também nós estamos iniciando a transição para a carne, né? O alimento sólido. E a alimentação deles ocorre de 2 em 2 horas. E eles são super ativos, né? Você estava comentando com a gente que eles ficam neste movimento o dia inteiro, se deixar nem dorme, né? Exatamente. Enquanto eles estão aqui, tem alguém, eles vão estar bem ativos, vão estar brincando. Daqui a pouco eles dão uma descansadinha e voltam na mesma atividade, a mesma rotina aí deles. O nascimento dos animais é considerado um marco histórico na reprodução e conservação de espécies ameaçadas. Eles são melânicos, com alto índice de melanina, porque puxaram o pai. Eles vão ter essa característica dos pelos pretos, né? E isso não tem modificação, eles não vão mudar essa características. A mãe, ela tem a característica padrão comum da onça pintada e o pai, ele é melânico. Então, eles aderiram a essa característica do pai. Em outro espaço da Selva Viva estão a mãe Suri e o pai Zulu. Os filhotes são fruto da parceria entre o Instituto Onça Pintada, responsável pelo envio do macho melânico, e a reserva conservacionista Piracema, que cedeu a fêmea. A gente aqui hoje, né, faz a reprodução das matrizes. A Tiana e o Navim, né, vão ser direcionados a outras instituições com o mesmo planejamento, com o mesmo plano de conservação. E poder praticar, poder contribuir com essa conservação, com a conservação, é algo gratificante. Parabéns pela coragem do Leandro, umas fofuras, mas ó, sai pra lá, não tem coragem não me arrisco não. Esse foi o Band Cidade de hoje, em instantes os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. O destaque de logo mais é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que virou réu no caso envolvendo a tentativa de golpe de Estado em 2022. E ainda hoje, a partir das 8h30, as emoções de mais um capítulo da novela Beleza Fatal. Nesta quarta-feira, Otaviano Costa chega mais na programação da Band com o Melhor da Noite a partir das 10h30. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Sentiu saudades da gente? Lá você também revê esta edição completa do Band Cidade. Excelente noite para nós. Amanhã estou de volta. Até lá.